Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. A congregação pode se sentar. O texto que nós ouvimos há pouco do apóstolo Paulo é um texto bastante simples de entender, porque as palavras são simples. Mas eu diria que é um texto que são palavras difíceis de aceitar em certos momentos da vida. Porque fala sobre sofrimento. E essas palavras também falam que nem sempre Deus vai atender as nossas orações conforme a gente pede quando a gente está passando por um momento de dificuldade. Eu acredito que a maioria de nós já viveu o suficiente para perceber isso. Que nem tudo é como a gente quer, sempre como a gente quer e na hora que a gente quer. Antes da gente ler esse texto com calma, é importante a gente situar isso que vai ser dito hoje dentro desse ensino que eu venho trazendo para vocês nas últimas semanas. Porque é um ensino sobre sofrimento humano. Eu lembro a vocês que há 2 semanas atrás a gente ouviu aquela história que eu falei para as crianças hoje rapidamente. Que os discípulos estão aflitos, eles estão apavorados diante de uma tempestade que se aproxima. E aí então eles pedem ajuda para Jesus, Jesus vai lá na hora e acalma a tempestade. Foi uma resposta, vamos dizer assim, imediata. Era necessário aquilo e Jesus respondeu de maneira imediata ali. A história é a seguinte, da semana passada nós temos aquela situação, e eu acredito que alguns vão lembrar disso. Daquele pai desesperado que chega em Jesus, se joga aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, me ajuda, minha filha está doente em casa, ela precisa de você. E aí, estranhamente, é dito simplesmente que Jesus não responde, ele não fala nada. É dito apenas que Jesus foi com o homem, ele foi em silêncio. Talvez nós esperaríamos que Jesus dissesse: fica tranquilo, eu estou indo lá. Mas ele não fala nada. E no meio do caminho ainda, com uma multidão ao redor deles, uma mulher toca em Jesus, ela é curada. E Jesus para e quer saber quem tocou nele e conversa com ela. E aí eu lembrei a vocês que provavelmente esse pai estava angustiado, pensando: puxa, mas eu entrei primeiro na fila, minha filha está em casa doente, precisa de ajuda, e Jesus agora quer saber, no meio de uma multidão, quem é que encostou na roupa dele. E a gente sabe que essa mulher que encostou na roupa de Jesus estava há 12 anos doente. E o detalhe que o texto dá é que ela ia de médico em médico, tentando achar uma cura para ela, e só gastava dinheiro e piorava ainda de situação. 12 anos de espera. E para esse pai também, esperando até chegar na casa onde a filha estava doente, aquela espera angustiante. E quando de repente ele ouve que a filha havia falecido, e nós sabemos o final da história, Jesus traz ela de volta à vida, mas o pai naquele momento não sabia, naquela espera. Então nós temos 2 situações diferentes. Jesus responde imediatamente a um pedido, depois Jesus responde pedidos de ajuda, mas envolve uma espera que às vezes é angustiante. Mas a ênfase disso foi que Deus continua caminhando com a gente como Jesus vai com esse homem. E aí nós chegamos no ensino de hoje, e obviamente nós vamos falar um pouquinho da carta de Paulo, que não segue a sequência porque é um outro livro, não é o Evangelho. Mas segue sim uma sequência no ensino bíblico sobre o sofrimento humano. E aí vem uma outra resposta, diferente das 2 primeiras, que a gente viu nas 2 últimas semanas. Só para a gente entender as palavras de Paulo, a gente precisa lembrar do seguinte. Há mais ou menos 1 mês e pouco atrás, nós tivemos uma mensagem sobre vasos de barro. Alguém estava aqui presente naquele dia? Naquele dia nós lembramos que Paulo enfrentava desafios naquela congregação de Corinto. E um dos desafios era que tinham pessoas lá que se infiltraram na igreja, que se diziam pregadores e estavam diminuindo a importância do apóstolo Paulo, dizendo assim: ó, esse Paulo que vem aqui de vez em quando, ou que manda carta para vocês, ele não é verdadeiramente um apóstolo. Olha as coisas que ele faz. É interessante que Paulo era criticado justamente porque ele agia conforme Jesus instrui os discípulos a agir aqui no Evangelho, no texto que nós lemos hoje, de maneira simples. Não levem nada com vocês, levem só o necessário, recebam aquilo que as pessoas forem dar para vocês. E por isso olhavam para o Paulo assim meio que de cima para baixo e diminuíam a importância e a autoridade dele. E aí aqui quando chega nesse capítulo 12 que nós lemos, Paulo se vê meio que na obrigação de mostrar as credenciais dele e dizer do porquê que ele deveria ser confiado como um apóstolo, por que as pessoas deveriam ouvir o que ele falava. É por isso que tem essa parte que ele diz assim: olha,
pode parecer que eu vou me gabar, mas eu preciso dizer isso aqui. Aí ele fala de uma revelação. Primeiro ele começa dizendo assim, olha, eu conheço alguém que há 14 anos recebeu uma revelação de Deus. Eu não sei se a pessoa estava nesse local ou se foi só uma visão, mas era uma visão do paraíso. Aí depois, conforme ele explica, a gente percebe que é ele que teve essa visão. E aí vem o versículo 7, e aqui é muito importante. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Então veja o seguinte, gente. A partir desse texto a gente percebe o seguinte, que às vezes o sofrimento, ele tem o propósito de nos tornar humildes. E nós temos esse movimento, o sofrimento não tem um fim em si mesmo, mas tem o propósito de nos tornar humildes para que a gente não se ache, para que a gente não pense que é melhor que os outros. E aqui Paulo está dizendo assim, gente, vocês estão esquecendo dos muitos dons que eu tenho, das revelações que eu recebi, mas detalhe, Deus me colocou um espinho na carne para que eu não me achasse, para que eu não pensasse que eu fosse melhor do que os outros. E por isso eu vou preferir me orgulhar nas fraquezas. E aí, durante numa boa parte dessa carta, ele vai listando coisas da fraqueza dele como um apóstolo que é um mero ser humano. E diz assim, mas eu me orgulho porque Jesus anunciou que seria assim. E Jesus também sofreu. E é nisso que eu vou me orgulhar. Quando a gente pensa nos momentos difíceis que a gente passa na vida, eu acredito que nós muitas vezes, talvez 100% das vezes, queremos uma resposta imediata para a situação que a gente está vivendo. Nem sempre vem de maneira imediata. Ainda assim parece que Deus diz, espera, porque depois vem com o tempo. Mas o que Paulo está dizendo aqui, gente, é difícil de engolir. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, que às vezes há sofrimentos pelos quais nós pediremos que Deus remova da gente, remova da nossa vida, para que a gente sinta alívio. E Deus dirá, não. E isso pode parecer chocante, porque nós vivemos numa cultura onde sofrimento é visto como algo que eu tenho que remover do meu caminho a qualquer custo, nem que eu tenha que pisar em cima dos outros. Sofrimento é visto como derrota, fraqueza e humilhação, até mesmo na relação com Deus. Sofrimento é visto de um jeito como se, olha, se eu estou sofrendo hoje, é porque Deus deu as costas para mim. É assim que geralmente se vê o sofrimento hoje em dia. Às vezes como um castigo direto de Deus. E nesse texto, a gente vê que Paulo, um dos grandes apóstolos da igreja, um grande líder, cujos escritos inspirados por Deus nós baseamos a nossa fé, em boa parte. Na outra parte, em outros escritos da Bíblia. E esse homem ouve de Deus que não vai remover o espinho na carne. Eu nem tinha pensado em mencionar isso, mas agora essa semana alguns podaram as flores aqui na frente e colocaram num saco de lixo os galhos com os espinhos. E aí eu fui remover um saco e cravou um espinho direto no dedo. E como incomodou aquilo? Eu pude tirar na hora, mas ficou um pouco inchado e está a marca na ponta do meu dedo. Paulo está falando de um espinho na carne que não pode ser removido, ele fica lá. É como quando a gente crava aquele espinho que quebra, a gente tenta arrancar e quebra, e fica um pedaço ali dentro e a gente não tem como arrancar. Ele fica ali. Talvez vai ficar inchado, talvez vai inflamar. E uma coisa que a gente pode fazer é, com uma agulha, tentar tirar, e se for mais grave, talvez vai ter que fazer uma pequena intervenção cirúrgica ali para remover aquilo com inflamação e assim por diante, e talvez fique uma cicatriz ali. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Deus não ia remover o espinho na carne dele. Não é dito o que é exatamente esse espinho na carne. Tudo indica que é uma doença. Até porque essa versão que nós usamos, essa tradução bíblica, já simplifica para nós dizendo que foi uma doença, um grande sofrimento envolvendo uma doença. Mas enfim, o ponto é que cada pessoa tem os seus espinhos na carne, nós sabemos disso. E eu conheço pessoas aqui entre nós
que têm orado muito comigo, sozinhos, com seus familiares, na igreja, pedindo que Deus resolva certas situações. E essa resposta ainda não veio. Talvez virá. Talvez Deus está dizendo, espere. Talvez não virá. E isso é duro de ouvir. Mas vejam como continua, gente, esse texto bíblico. Diz assim, vou repetir o 8 para dar continuidade. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Olhem que interessante. Eu falei que o sofrimento, ele nos leva à humildade. E humildade na Bíblia, como nós já falamos, em diferentes ocasiões e de diferentes maneiras, é aquela condição de chegar diante de Deus e reconhecer, eu não tenho nada para oferecer que me faça ser um merecedor de bênçãos de Deus. O que eu tenho em mim, talvez, só levaria Deus a pôr mais e mais espinhos na minha carne, ou a me castigar. Mas quando a gente reconhece essa situação diante de Deus, a gente se apega à única coisa que nos resta, porque em nós não resta nada. E aqui o que está dizendo é que há um poder que é de Deus que está fora de nós, e há a graça de Deus que basta. E aí, assim, como eu disse antes, a nossa cultura atual talvez não veja isso como algo bom, que a graça basta. Mas deixa eu dizer para vocês, gente, a graça de Deus nos basta, e isso é algo bom. Ruim é viver fora da graça de Deus. Ruim é viver pensando que se eu sofri algo hoje, se eu sofro, é porque Deus é vingador e está me castigando. Às vezes se fala nesses termos quando se refere à lei do karma. Deus não é um ser humano que age com a mentalidade do ser humano do toma lá, dá cá. Deus nos trata com bondade, como diz o Salmo 103. É claro que Ele também se ira, e isso está claro na Bíblia, mas Ele decidiu, por amor, nos tratar geralmente com bondade, uma bondade revelada de forma completa e perfeita no Filho Jesus Cristo. Aquela mulher que foi curada ao tocar em Jesus, como eu falei na semana passada, ela era impura, ela toca em Jesus e ela fica pura. É o que Jesus faz por nós, de modo que Deus olha para nós, olha para vocês e vê um filho ou uma filha que às vezes precisa aprender certas coisas para se dobrar, para se tornar humilde e ouvir aquilo que o pai fala. Ontem eu estava lá em Guarulhos, o seu Sebastião foi comigo e eu dirigi essa mesma mensagem porque os textos eram os mesmos. E eu disse para eles, olha, minha filha fez 4 anos. Quando a gente está caminhando no supermercado e passa naquela parte perto do caixa do supermercado, vocês acham o quê? Que ela pede uma maçã ou ela pede doce? Ela pede doce. Vocês acham que a gente dá o que para ela? Doce ou maçã depois quando chega em casa? Uma maçã é a prioridade. Não que ela não ganhe doce. Mas o ponto é que o pai vai tomar decisões baseadas na sua sabedoria e visando o bem maior do filho. E aí o filho vai achar que não foi atendido, mas o pai atendeu o pedido pensando no que é melhor para os seus filhos. E aqui nesse texto a gente pode, a partir dele, pode afirmar que o que há de mais importante para nós, que o Pai Celeste quer, é que a gente se agarre à graça dele. Confie nessa graça. E quando a gente fala graça, a gente está falando de maneira bem simples, gente. Que Deus nos perdoa de graça. Que nós podemos ter uma relação com Ele de confiança, como de um pai com um filho para pai, de graça. Quando Ele nos abençoa com mais um ano de vida, é de graça. Isso é graça. E aí assim, gente, eu vou descer aqui para não cair como no outro dia quase aconteceu. Mais ou menos assim. A gente sofre e a gente não entende. E muitas vezes o propósito é o quê? É uma outra coisa, isso vai adiante. É nos levar a ter humildade. Humildade de chegar e reconhecer diante de Deus, Senhor, tem pena de mim porque eu sou pecador. Assim como aquele homem que era considerado um grande pecador numa história que Jesus conta, se posiciona em oração diante de Deus. Diferente daquele que se orgulha das coisas que fazia. Mas isso também tem um propósito. Propósito de que, não tendo nada a que nos agarrar, olhando para nós mesmos, a gente se agarra na graça de Deus com todas as forças. E não quer deixar escapar essa graça.
Na verdade, pelas nossas forças escapam pelas mãos. Mas a palavra que Deus nos dá nos lembra sempre da nossa situação, de quem nós somos e de quem Deus é, e do amor e da bondade e fidelidade dele. Isso nos mantém firmes na graça de Deus. Se para alguns pedidos de vocês Deus disser não, Ele também diz: a minha graça é tudo o que você precisa. A minha graça te basta. E lembrem, gente, isso é uma coisa boa, viver na graça de Deus. Vamos ler em conjunto parte desse versículo que a gente está estudando. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É no momento de maior de um ser humano, o grande poder de Deus, quando Cristo, que é homem e Deus, morre em lugar do ser humano e depois em seguida vence a morte, que é aquilo que traz mais sofrimento a todos nós. Viver na graça de Deus é viver agarrado a essa esperança. Que Deus nos guarde nessa certeza, hoje e sempre, para a vida eterna. Amém.